Pelo adiantado da hora, nós temos mais duas. Para um minuto final de considerações de cada um dos apresentadores, vocês notaram que foram assuntos diferentes. Nós não tivemos um assunto em comum que nós pudéssemos fazer um debate. Nós quisemos fazer, né, nesse fórum sobre segurança, assuntos diversos, em que nós poderíamos, uma segunda cúpula, ter, como eu falava com o nosso promotor, doutor Leonardo, um sobre política criminal, que nós podemos, na mudança da legislação no Brasil e política de enfrentamento ao crime comum, e um segundo módulo da área de segurança pública, que pudesse ser a política de segurança pública de fronteiras, envolvendo os países parceiros, e também o que países como a Colômbia passaram por não ter no passado feito o enfrentamento que nós fizemos nas urnas nesse ano no nosso país. Deixamos de longe demais alguns grupos no nosso Brasil e, graças a Deus, nas urnas nós conseguimos resolver. Então, passo primeiro ao promotor Leonardo para suas considerações finais, agradecendo a presença dele, do nosso senador Fidel Zavala, pela sua presença, e do general Jorge também, pelas apresentações dos três, que nos trouxeram com certeza uma luz desse nosso primeiro encontro. O que nós vimos nesses dois países que nós não podemos ter mais no Brasil, e com certeza o doutor Leonardo vai nos ajudar muito na formação de uma nova política criminal de enfrentamento da criminalidade no nosso país. Então, promotor Leonardo, com a palavra. Bom, me despeço rapidamente pelo adiantado da hora, e não poderia ter outra palavra em um minuto do que não fosse agradecimento pela oportunidade de ter estado aqui e deixar uma mensagem que, apesar dessa aparente desconexão entre os temas que foram tratados aqui, a gente consegue enxergar um fundo comum que os causa, que serve de causa a todos eles. E vislumbrar já não vou dizer como, mas o que fazer para sair desse atoleiro em que nos metemos. A questão é territorial. Território para as Farc foram entregues um território equivalente à faixa de terras do estado do Rio de Janeiro. A Farc cresceu. No Brasil, aconteceu de entregarem minúsculos territórios dentro dos presídios para os presos. Eles dali conseguiram conquistar territórios fora das cadeias. E eles, se articulando com as guerrilhas de fora do Brasil, eles conseguiram transformar o Brasil nesse verdadeiro pandemônio social que se tornou. Então, é importante que o Estado tenha em mente que a primeira providência a ser tomada é buscar retomar territórios. Não dar território, não dar gás, não dar ar algum para criminoso. Porque negociar com criminoso é muito difícil. Eles não são pessoas que sentam na mesa de negociações com as boas intenções que nós, por medi-los com a nossa própria régua, podemos atribuir a eles. Eram essas as considerações, mensagens finais. Agradeço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus. Yo también les agradezco profundamente. Creo que el marxismo cultural es una realidad. No podemos estar ajenos a todo esto. De que siempre digo, si nosotros buscamos como resultado el éxito y tenemos una ecuación que tiene varias variables, la primera es conocer la realidad, la segunda es una voluntad política, una decisión política. La tercera es una doctrina correcta, no equivocarnos en eso. Y después viene todo el resto. Pero lo más importante es construir estas voluntades políticas. Y que tenemos ese desafío de parte nuestra. Está el de construir instituciones, el de construir políticas públicas. Y el mal hoy es transnacional. No es un problema solamente de Brasil, no es un problema solamente de Colombia, no es un problema solamente de Paraguay o de Venezuela. Ya vimos que cómo están articulados, y yo creo que tenemos la necesidad de comenzar a articularnos nosotros por el bien nuestro, de nuestros hijos, ¿verdad? Y de nuestro hermoso continente. Muchas gracias.
Bueno, de nuevo muchas gracias. Pienso que con la voluntad política que existe en este momento, Primeiro, muito obrigada e acredito que com a vontade política que existe nesse momento, vamos a poder combatir en la frontera, vamos então combater? Vamos combater na fronteira el narcotráfico. o narcotráfico. Las FARC tenían como retaguardia estratégica As Farc tinham como? Retaguarda Como retaguarda estratégica al Brasil, o Brasil. pero eso creo que es del pasado. Mas eu acredito que isso é passado. Porque afortunadamente tenemos un presidente, Porque felizmente nós temos um presidente, Bolsonaro, Bolsonaro, que va a compartir planes con Colombia. que vai compartilhar planos com a Colômbia. El estar nuestra senadora Aí está María Fernanda con nosotros, a nossa senadora Maria Fernanda, ella va a llevar este mensaje al presidente Duque. e é ela que vai levar essa mensagem ao nosso presidente. Y sé que esa relación entre fuerzas militares de Brasil y Colombia E essa relação de forças militares do Brasil e da Colômbia va a mejorar notablemente vai melhorar notadamente con la cooperación, com a cooperação, especialmente especialmente contra el narcotráfico. contra o narcotráfico. Combustible del terrorismo. O combustível do del terrorismo. terrorismo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes y mil gracias en nombre de mis soldados de Colombia. Muito obrigada e estou às ordens. Bom, eu encerro agradecido a cada um de vocês, agradecido aos 3 apresentadores do painel que estivemos juntos pelo altíssimo nível. Conversava com 2 importantes especialistas que nós temos aqui, que é o delegado Valdir, que é deputado federal, também representante também do nosso governo, delegado Éder Mauro, que está aqui, né, deputado Sócios? 2 especialistas que estão na plateia, que são delegados também de polícia, que combatem o narcotráfico e o crime, mas com a permissão dos 2, eu encerro esse painel, mas muito feliz, já esperançoso de ver a segunda cúpula conservadora das Américas, com o tema segurança pública talvez mais focado, e que possa acontecer, senador, ou lá no Paraguai, ou se a senadora Maria Fernanda for mais rápida, ele pode acontecer até na Colômbia. Vamos começar as tratativas. Eu acho que a gente sai muito animado desse evento. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, este foi então o painel de segurança. Uma vez mais, vamos aplaudir os nossos painelistas que gentilmente contribuíram, colaboraram para que esse painel fosse produtivo. Nosso agradecimento em especial ao mediador Fernando Francischini, deputado Francischini.